Eu, por exemplo, eu vim já sem nenhuma ideia de casar. Não queria casar de modo algum, já com a ideia, já sabendo tudo o que eu precisava. Mas aí vem os problemas de você fazer os bicos. Se você tem, dentro do seu trabalho, você pode exercer, trabalhar com a coisa à parte, a side, lateral, que pode ajudar, isso é que nós chamamos de infiltração. Então, o meu irmão, aconteceu umas coisas com ele, o que nasceu logo em seguida, depois de mim, o parto alterou, e ele era epilético, aquilo colocou ele meio doido. Então ele morreu muito, muito cedo, com 20 e poucos anos. Depois que ele morreu, como ele tinha muito apego comigo, ele começou a aparecer. Então eu comecei a fazer encapsulamento dele, para ele ficar perto de mim, para ele seguir as coisas, ver o que era. Aí lá pelas tantas, vem os amigos nossos e falam assim, Valdo, seria bom você levar o seu irmão aí para essa base aí, enquanto você está aí. Que tal ele ser seu filho? Aí eu não tinha ideia de casar. Aí eu comecei, peguei a lanterna do Jorge e fui procurar uma fêmea parideira. Então a primeira coisa que eu fui ver era uma moça, dentro de todas as que eu conhecia, tinha modelo no meio, gente fechar o comércio, gente rica, gente viajada, gente instruída, tudo quanto é gente. Eu então selecionei aquela que tinha contato com ele, nas minhas retrocognições. Eu vi. E uma pessoa que chegou a conhecer o meu irmão. Então, eu cheguei para ela e falei assim, como é que é? Pelo que eu sei, porque ela é minha amiga já de muitos anos. Pelo que eu sei, você está querendo ter filho. Ela então vira para mim, eu quero ter filho, mas com mulher solteira. Que eu não posso sair daqui por causa da minha mãe de criação aqui, a situação. Então eu falei assim, não, olha, você querendo, você lembra do meu irmão, Walter? Ele está aqui e eu estava querendo dar um jeito de trazer ele para cá. Mas para isso eu preciso de uma fêmea. Você quer ser a fêmea, a gente tem que casar. Porque eu não quero que venha um filho que seja bastardo. Tem que ser tudo bonitinho. Vamos casar, não tem nada de igreja. Mas vamos casar no direito civil, bonitinho, lá o juizado civil, tudo. Aí ela foi pensou, falou assim, eu topo. Ela gostava muito de mim já há muito tempo, é minha amiga, tudo, nós nos dávamos muito bem. E ela fazia assistência, o problema nosso era da assistência, que ela era muito boa em assistência. Mas ela tinha problema dentro dela, mas eu olhei, perguntei para os amparadores, esse negócio vai afetar o problema do meu irmão na hora que ele ressomar? Eu falei, não, isso não vai afetar, e realmente não afetou. Porque ela teve um campo de concentração, tinha um processo na cabeça, que mais tarde a gente viu que era um vírus. E ela morreu daquele jeito, ela morreu perturbada. Os últimos 9 anos da vida dela estava muito perturbada já. Mas era muito assim, fina, refinada, educada demais, tal. E outra coisa, se dedicou demais ao meu irmão. Agora, por quê? Porque eles foram homem e mulher noutra vida, na Alemanha. Agora, o Arthur era grandão, tórax grandão, digno alemão mesmo. E ela também era fortuna, mas isso há muito tempo. Então eu sabia que eles iam se dar bem. E realmente, o Arthur sempre gostou da mãe, a mãe sempre gostou do filho. E outra coisa, eu tratei tudo com ela da seguinte maneira. Esse menino não pode ter babá. Nós temos que cuidar dele por todo lado. Aí ela vira para mim e fala, vem cá, você com tanta viagem, fala assim, você vai viajar, você também já viajou muito, nós vamos viajar os 3. Eu tenho dinheiro para pagar isso, vamos dar um jeito. Aí ela vira para mim assim, então a hora que tiver o menino, nós temos que viajar só em avião de primeira classe, porque tem menos gente, porque senão pega doença. Menino pequeno não pode. Realmente é isso mesmo, vocês sabem. Aí nós fomos viajar, primeira classe, tudo quanto é jeito. O menino conseguiu, hoje ele está aí, já superou a situação, os negócios todos. Entende? Agora, você veja, aquilo foi um extra na minha vida, isso é a infiltração. Não estava marcado. Eu casei, eu tinha 42 anos, ela tinha 36. Na hora que nós fomos casar, ele ainda falava assim, não é bom a mulher na idade dela ter filho. Eu falei assim, deixa comigo, não vai no bico dele não. Nós vamos dar jeito nisso tudo com energia, não resolve tudo. E realmente deu certo. Parto, tudo bem com ela, entende, gestação, alto nível. Agora o menino nós sabíamos que ele ia nascer com alguma coisa, porque eu falei tudo para ela, como é que ia ser. Como é que ele ia ser na infância, o que ia dar, o negócio todo, ela sabia tudo. Tudo cantado antecipadamente, tudo preparado. Outra coisa,
eu sabia que ela tinha dificuldade de dar à luz, que eu já tinha examinado, ela tinha como se fosse tipo útero infantil. Falei assim, não, vamos dar um jeito nisso tudo. Comecei a jogar energia. Amadureceu tudo, os negócios tudo deram certo, as coisas tudo deram certo. Entende? Então vocês vejam, isso tudo é o processo de casório, casamento, maternidade e paternidade. Agora, eu não precisava disso, mas foi para ajudar, né? Mais um auxílio, uma experiência. Valeu. Hein? Mais o quê? Não, lá pelas tantas, a hora que a dona Ana ficou sabendo da história, ficou feliz da vida. Nem a Lisa não estava esperando a reação daquela. Ah, mas vai ser muito bom. Eu então viro para a dona Ana e falo assim, a senhora vai ser a avó. A avó postiça, mas era, né? No caso. Mas agora o problema é que não é esse, não. Ela já estava também muito assim, debilitada com a saúde, aquele negócio todo. Então nós começamos a dar mais atenção para ela. Eu fui mais a São Paulo, passei temporada. Eu tinha uma casa em São Paulo, uma casa no Rio nessa ocasião, para poder dar assistência. Durante a gestação, depois que o menino nasceu. Agora aí, a gente teve muita coisa junto. E ela também depois, ela não demorou muito, ela dessomou. Ela já estava, sabe, bem... E outra coisa, para a Lisa, minha mulher, antes de casar, ela perguntou, mas escuta, o que vai acontecer com esse meu povo todo aqui? Então eu contei, eram 7 pessoas, e eu dei quando é que cada uma ia dessomar. Que eles falaram para mim. Então tinha a governanta, tinha a mamãe, tinha o comendador, que era o pai, tinha o outro, que era o irmão, e mais 3 pessoas. Eram 7. E eu falei quando é que cada um ia dessomar, mais ou menos na época, como é que era e por quê. Tudo aconteceu do jeito que a gente falou. Praticamente não houve nem erro, assim, de um passar na frente do outro. Tudo aconteceu do jeito que foi. Agora, a coisa mais importante que a gente estava lá preocupado era com a governanta, porque ela estava muito bem de saúde. De uma hora para outra, adoeceu e morreu. Do jeito que eu tinha falado os negócios todo antes. Professor, mas qual era o seu histórico com ela? Quando eu fiz a iniciação nos egípcios, que o negócio é alguns milênios, ela segurava o negócio que equivalia a uma toalha. Ela cuidava de mim junto com mais 2 mulheres. Na hora que eu estava lá, que podia morrer. Ela era. Agora, era bem ela. E era ela que cuidava do negócio mais sério. Agora eu falei isso tudo para ela. Ela só fazia assistência o tempo todo, a vida dela toda foi assim. Agora, ela tinha um negócio que a gente nunca sabe, que ela nunca expôs para mim o que tinha com ela. O que aconteceu com ela no campo de concentração, porque ela era uma mocinha. Fizeram alguma coisa com ela. Agora, ó, não tinha nada de sexo, porque quando eu casei ela era virgem. Eu sou médico, entendo assim. Agora, você está entendendo? Agora, o que se passa? Houve alguma coisa muito séria, mas diferente, algum problema que aconteceu que a gente não sabe o quê. Sei lá, porque campo de concentração na época dos nazistas não é fácil, gente. E ela é o seguinte, ela lá estava num meio, tinha alemães com ela no campo de concentração, e eles lá eram iugoslavos. Eles não eram alemães, propriamente dito, a família, o negócio todo. Tudo era pé da Floresta Negra. Mas negócio bravo. Agora, foi lá que ela pegou esse vírus. Esse vírus apareceu na Terra, na Floresta Negra. O vírus era da Floresta Negra. O vírus chama Borna. Olha depois na internet o que é o vírus Borna. Até quando eu vi a última vez, ainda não tem cura. Quem tem essa depressão aí com Borna? A cabeça dói demais, dá um monte de coisa, porque é vírus. Como é que apareceu esse negócio desse vírus Borna? Os caras que cuidam muito de animais domésticos, principalmente cavalo, boi, não sei o quê, parece que mais é cavalo, são os muares. Então, lá na Floresta Negra apareceu esse vírus e pegou as pessoas. Ele vai para a cabeça e não sai. E é muito difícil, porque vírus, não adianta você estar dando muito remédio nem nada. Você não pode abrir a cabeça das pessoas porque ela morre. Você está entendendo? Então ficou aquele dilema. Agora, ó, até hoje ainda tem isso lá naquela área da Floresta Negra. Tem um povo que fica.
Isso aí eles deram o nome da síndrome da tristeza, porque a pessoa fica com a síndrome triste. E quase sempre tem um monte deles que suicidam depois, porque sente dor demais na cabeça e não tem saída para aquilo. Mas assim, para entender uma coisa, você falou que ela nunca comentou o que acontecia no campo de concentração. Não. Mas o que? Teve conjuminou esse vírus com o trauma que ela passou lá não, e isso piorou o processo? Eu não sei o que é. Ninguém ficou sabendo. Teve médico, médica, amiga dela, todo mundo tentou ver se ela falava o que é. A família não sabia o que era. Era a irmã mais velha da família, mas mesmo assim a mãe não sabia nada, que a mãe também não tinha muita cultura, você está entendendo? Tinha dificuldade até para escrever, tudo isso. Então isso aí tudo perturbou demais. Agora, a gente via, eu sabia da história que ela tinha alguma coisa, muito antes de casar com ela, devido à enxaqueca. Quando ela tinha enxaqueca, ela tinha que ficar em casa, fechar tudo, porque não tinha jeito, e era por causa do processo do vírus. Agora, tinha 2 médicos que cuidavam dela e que davam remédio, ela tomava remédio. Entende? Agora, a coisa foi bem. Eu vivi com ela, como casado, mais ou menos 18 anos. Os primeiros 9 anos, a gente aguentou bem, a gente viajou muito. Nos últimos 9 anos, a gente tinha que segurar, porque ela começou a ficar muito perturbada. E ela ficava perturbada só com a gente. O povo olhava, de vez em quando a pessoa via que tinha alguma coisa atrapalhada, mas ninguém via que ela tinha alteração. Só eu e meu filho que cuidavam das coisas. Agora, foi bom também a história com o tempo, porque o meu filho viu como é que era a mãe, para entender como é que era para ajudá-la. Ele me ajudou muito. Entendeu? Agora, eu acho que ela viveu até muito. Que a intenção dela era acabar com a vida de todo jeito. Agora, veja, ela dirigia muito bem carro, muito antes de eu conhecê-la. Então, o que se passa? Naquela condição, ela gostava de dirigir. Eu tinha um monte de carro, cada dos processos nossos de empresa que eu tinha, aquele negócio todo. Então, arranjava os carros que ela gostava, tudo ali, do jeito que era. E eu gostava de deixá-la dirigir. Ela que dirigia às vezes, que ela gostava. Mas agora, chegou um certo ponto que eu e meu filho começamos a ter medo dela dirigir, porque ela, às vezes, ia julgar o carro uma ribanceira, acabar com ela. Então, meu filho ia lá e tirava alguma coisa e não deixava o carro sair da garagem, tirava uma peça. O pessoal tinha quebrado. Então, hoje não dá para você entrar. Então, a gente evitava que ela entrasse sozinha no carro. Você está entendendo? Isso foram alguns anos.